E a visão, ele tem o papel de nos pôr em contato com os acontecimentos. Os acontecimentos, nós já temos falado aqui com uma certa ênfase, os acontecimentos, as circunstâncias, situações e as pessoas representam dispositivos, componentes que a misericórdia divina nos envia para que nós possamos operar um aprendizado com base nas oportunidades de exemplificação que nós vamos realizar em função do que acontece, conforme as nossas reações, e vamos fazer também a seleção adequada dos valores que, por exemplo, as pessoas nos veiculam ou emitem para nós. Então a doutrina espírita, ela vai nos propor o estudo, a observação dos fatos, a análise, para que nós então possamos extrair o melhor desses acontecimentos. Então nós vamos notar que Jesus sempre se referia aos olhos de ver e aos ouvidos de ouvir, sempre chamando a nossa atenção para o bom uso que nós vamos realizar da visão e da audição principalmente, selecionando adequadamente para que nós possamos reagir de forma adequada. Então, o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Nós temos aí, então, os movimentos do plano espiritual, os espíritos amigos que nos acionam, por exemplo, para as atividades. Nós temos os grupos dos espíritos que dirigem a humanidade do plano superior. E as trombetas representam o quê? Trombeta é um instrumento sonoro. A trombeta é um instrumento sonoro que os hebreus usavam para dar os avisos. Eles faziam, as trombetas eram confeccionadas com chifre de carneiro, naquele tempo. E os hebreus usavam para dar avisos a longas distâncias. Então nós temos exemplos muito interessantes no texto bíblico sobre as trombetas, como as trombetas de Jericó, as trombetas que destruíram as muralhas de Jericó. E as muralhas aí podem representar as nossas barreiras complexas do orgulho e do egoísmo, que às vezes precisam ser abaladas por movimentos mais fortes, por sons mais agudos, trovoadas, que vão realmente virão por meio dos acontecimentos, para que sacudir ou fazer aquela movimentação adequada dos nossos componentes internos a serem acionados de forma adequada, porque o nosso trabalho essencial, quando nós falamos de grandes transformações, vamos aproveitar aí o símbolo da muralha de Jericó, é a quebra do egoísmo e do orgulho, que os espíritos apontam como sendo o egoísmo é a grande chaga da humanidade, a chaga que deve ser combatida, porque todas as construções humanas, elas refletem os seus valores internos. Então, se a sociedade ainda não é aquela sociedade idealizada, como nós gostaríamos que fossem bases de liberdade, igualdade, fraternidade, por exemplo, ou que expressa uma materialização plena do amor ao próximo, como Jesus nos instruiu, é porque nós ainda exteriorizamos no mundo esse componente social.
que reflete o estado de espírito. Então, todas as construções vão refletir o nosso estado de espírito. Então, as trombetas somos nós mesmos, porque nós estamos aqui falando de, basicamente, das nossas estruturas interiores, da nossa forma de agir no mundo, porque nós é que funcionamos como os elementos que emitem a sonoridade da trombeta, dando avisos de variada natureza para os nossos irmãos que conosco convivem, que vão ouvir de acordo com o seu grau de interesse e vão então, por sua vez, adotar os avisos que nós vamos exteriorizar. Diga lá, minha amiga Cláudia, colabore conosco aí. Bom dia, viu, Cláudia? Bom dia a todos. Você falou uma frase aí que foi muito esclarecedora e agora deu clareza ao sentido do que significa trombetas. Você falou instrumento sonoro que hebreus usavam para dar avisos a longas distâncias. Em estudos anteriores aqui foi falado que ela poderia também representar a mediunidade, que é um instrumento para trazer avisos, ensinamentos de longas distâncias, né, para nós. E que essa trombeta tem que estar afinada, a mediunidade, tem que estar educada, né? Então, essa sua frase, assim, ela veio esclarecer para mim o sentido dessa palavra, né? Sem dúvida, porque foi muito bem lembrado pela Cláudia, porque a trombeta é um instrumento de aviso, de avisos, e como nós sabemos que Deus não exerce ação direta na matéria, e que nós somos os seus instrumentos, sabemos também que os espíritos desencarnados, por sua vez, também não exercem uma ação direta na matéria, a não ser por meio de seus instrumentos, seus médiuns. Então nós temos que saber que devemos estar alertas para o seguinte: nós somos médiuns 24 horas do tempo. Os espíritos nos influenciam ordinariamente muito mais do que nós imaginamos. E a esse respeito, por exemplo, Allan Kardec interrogou os espíritos sobre o modo como nós podemos saber se um determinado pensamento é nosso, ele nos é sugerido. E os espíritos responderam que isso não tem importância. Sabemos se o pensamento é nosso ou se o pensamento nos é sugerido. Nós temos que identificar a natureza do pensamento, o grau de oportunidade, de adequação, de utilidade, se é de natureza elevada ou não. Esse é o nosso trabalho. Em nosso caso aqui de espíritas cristãos, o nosso trabalho então de estudar a doutrina espírita para nos imbuirmos do ensino dos espíritos superiores, nós estabelecemos uma nova mentalidade no nosso plano psíquico, no plano filosófico, para que essa nova mentalidade vá saber discernir o bem do mal, como aprendemos no próprio Livro dos Espíritos. Distinguir o bem do mal é o objetivo. E para distinguir o bem do mal é necessário o estudo das leis divinas, que nos são trazidas pelos reveladores. Nós vamos entrar ainda a estudar, porque o tema aqui toca particularmente na doutrina espírita, esse versículo 7, o versículo 8º, o versículo 9º e o versículo 10, mas nós vamos estudá-los mais à frente, tocam nos movimentos que trouxeram para a Terra a doutrina espírita. Só que os mesmos movimentos que se utilizaram da doutrina da mediunidade, das trombetas,
para trazer a doutrina espírita e o movimento dos espíritos superiores que dirigem a humanidade, e que Allan Kardec, como representante direto desses espíritos, como um dos seus componentes encarnado ou reencarnado, do grupo do Espírito de Verdade, ele então foi o ponto de contato na Terra, a trombeta atuante e acionada no devido tempo, para catalisar os ensinamentos, coordenar os movimentos com seu autodesenvolvimento moral e, por sua vez, agregar os outros que chegariam a partir do seu chamado, da sua sensibilização. Então é necessário, sempre aquilo que nós gostamos de lembrar aqui, nos afeiçoarmos à ideia. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, vai nos dizer o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então nós podemos adequar para o que estamos falando aqui. Se nós não nos afeiçoarmos a Allan Kardec, ao seu trabalho extraordinário, consequentemente à doutrina espírita, nós não vamos materializar na Terra os componentes que a doutrina espírita nos traz. Porque o papel da doutrina espírita é acelerar ou um componente para acelerar o progresso da humanidade, chamando a atenção para a mediunidade, para os movimentos espirituais que ainda não sensibilizaram a ciência. A ciência nossa, ainda de cunho bastante materialista, ainda não foi sensibilizada. Os seus expoentes não foram ainda sensibilizados para os movimentos espirituais, para a mediunidade. Embora todos sejamos médiuns, mesmo quem não acredita no fenômeno espírita, mesmo quem não acredita na realidade espiritual, é médium. Porque não há como nós nos furtarmos a influência oculta dos espíritos em nossas vidas e em nossos atos, porque eles exercem essa influência ocultamente através dos fios invisíveis do pensamento, das emoções, dos desejos. Nós até temos dito aqui que é um aspecto estudado no Livro dos Espíritos, que nós, por nossos pensamentos, atraímos os espíritos e pelos desejos os chamamos. Então, no ponto de vista interior, nossos desejos são trombetas. Nossas emoções são trombetas que chamam para o nosso lado determinado grupamento de espíritos. Diga, Cláudia, participa aí. Só fazer um adendo aqui. Quando você fala em evolução, né, em trombeta, eu acho que vale a pena destacar a importância do próximo nesse trajeto, né? Quando você fala de orgulho e egoísmo, a gente só verifica o orgulho e egoísmo através do próximo. Através do próximo. Se você estiver no monte isolado, lá em cima, de onde que você vai ser orgulhoso, de onde você vai ter egoísmo? E isso é exatamente na interação, na vida em sociedade. Exato, né? Exato. E o indicador da nossa evolução também se dá através do próximo. Sim. É a nossa evolução relativa. Né? Se eu não me inteirar, se eu não tiver a vida, vamos dizer assim, corriqueira, normal, que todo mundo tem, de trabalhar, de ter que cuidar dos filhos, de interagir com parentes, com colegas de trabalho, eu não vou ter essa oportunidade, né, esse cenário de eu poder trabalhar o meu orgulho, o meu egoísmo e verificar a nossa evolução. E o próximo também pode ser também uma espécie de trombeta. Sem dúvida. Muitas vezes é uma trombeta
barulhenta, que a gente não gosta, rejeita, mas o mais importante não é a trombeta, é o som da trombeta. Exato. É a mensagem que a trombeta traz. A né? trombeta não pode dar sonido falso. O sonido falso na verdade, nós temos, a trombeta funciona dando os avisos, mas verbalmente falando, vamos dizer assim, e as nossas ações também funcionam como trombetas, os exemplos. Então isso que o Gino nos trouxe é de fundamental importância, porque é na interação social, pelo contato social, que nós vamos expressar os nossos valores e vamos reagir uns perante os outros em função do que cada um de nós está veiculando, está expressando, está exteriorizando. Então nós aqui estamos estudando o Espiritismo, por exemplo, o Evangelho. Estamos buscando nos afinizar com a mentalidade dos espíritos nobres que buscam operar no mundo o adiantamento moral. Nós estamos nos integrando nesse trabalho. Cada um de nós que abre o seu coração, aderindo ao Evangelho, nas suas várias formas de expressão pelo mundo, no nosso caso particular de espíritas, está aderindo ao grupamento do Espírito de Verdade. Agora, nós precisamos expressar a verdade espiritual como nós já consideramos de forma excelente para a nossa existência. Então há dois movimentos, ou duas expressões. A expressão que nós vamos veicular de forma verbalista ou filosófica dos componentes que estamos estudando, e o que nós exteriorizamos por nossas ações, reflexos, perante o próximo. Por isso é que há falsos profetas e verdadeiros profetas, por exemplo. É um tema abordado por Jesus. O falso profeta é aquele que suas ações desmentem o que fala. O profeta pronuncia, faz o enunciado como uma trombeta, mas a sua conduta desmente. Então é o falso profeta. Por isso é que o exemplo arrasta, mais do que as palavras. E por isso que Jesus é modelo e guia, porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta muito mais do que as palavras. Então é importante, o fundamental nessa interação que o Gino trouxe à baila é a nossa vivência. Como nós vamos reagir perante o que o próximo está nos trazendo. E lembrando que o próximo vai agir ou vai nos trazer alguma coisa em função do que nós... Então é um conjunto de trocas, de interações. Um movimento que nós podemos identificar como sendo aquele de compra e venda, aludido por Jesus, quando ele vem nos dizer que eu não vim cuidar senão dos negócios de meu Pai. Que são as trocas, a compra e a venda. O que é venda? Vender é disponibilizar. Então, tudo que eu exteriorizo é uma disponibilização para um mercado consumidor que me observa, que vai gostar ou não do meu produto. E a compra, vendendo, nós fornecemos. Comprando, adquirimos. Então, simboliza o movimento da sintonia, tanto da sintonia psíquica, base da sintonia do fenômeno mediúnico, que nós sintonizamos com uma ideia por gostarmos da ideia. E vamos replicar, porque nós gostamos da ideia e a vamos interiorizando. Então ela vai se exteriorizando do mundo, de forma natural. Então o trabalho nosso, qual que é o trabalho? O trabalho do Espiritismo é aumentar o grau de nossa consciência desperta tanto para o que nós
observamos e nos é sugerido que entra, quanto para o que sai. Lembrando que não é o que entra que contamina, mas é o que sai, porque o que sai foi processado. O que sai foi incorporado, foi digerido, foi metabolizado, foi aceito. Então ele sai por uma expressão natural de vivência no mundo físico. Então o que sai vai sensibilizar, positiva ou negativamente, alguém que vai se interessar por aquilo. Então o nosso objetivo é a sintonização com a proposta que a doutrina espírita nos traz. É a sintonização que nós podemos simbolizar aqui como sendo o primeiro anjo, que é o primeiro toque filosófico, gostar do apontamento. Trazendo para a nossa intimidade esse movimento, que nós vamos ver aqui, que são 7 trombetas, primeiro anjo, segundo anjo, o terceiro anjo, por exemplo. Então, o primeiro anjo, como sendo o primeiro toque da ideia espírita na nossa intimidade, por exemplo. Quantos de nós, por exemplo, ao entrarmos em contato com a doutrina espírita, nós até dizemos assim, olha, parece que eu já sabia essas coisas, parece que eu já conhecia. Ou reflete um movimento aí que tem uma ressonância com algo que trazemos do mundo espiritual e de experiências anteriores. Mas o importante é que é um movimento de acolhimento, independente de nós trazermos ou não uma base, é o primeiro movimento filosófico. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de cunho filosófico. E o objetivo de Allan Kardec, evidentemente, consequentemente dos espíritos superiores, não é estabelecer na Terra mais uma religião nos moldes tradicionais, que, infelizmente, muitas vezes são utilizadas como forma de dominação das consciências. O papel do Espiritismo é o papel do trabalho filosófico, da mudança de paradigma filosófico, para que nós então possamos estabelecer no mundo uma nova realidade. Porque o religioso tradicional, não estamos fazendo crítica a nenhuma forma de religião, mas o religioso tradicional, ele espera uma atuação de fora para dentro, alterando o quadro. E nós já temos o conhecimento que a doutrina espírita proporciona, que isso é um contrassenso. Porque um dos ingredientes, um dos componentes da filosofia espírita é, já dissemos aqui, aquela afirmação dos espíritos que nos dizem que Deus não exerce ação direta na matéria. Então essa afirmativa derruba por terra, para nós espíritas, o sistema religioso que vai operar propondo transformações com grande estardalhaço ou com grande pompa e aparato de fora para dentro. Porque Deus não exerce ação direta na matéria. Deus exerce uma ação sutil nos planos interiores, que é, por exemplo, o que Allan Kardec ressalta no livro A Gênese, que nós ainda vamos falar mais dele aqui, no último capítulo, no capítulo 18, que trata da transformação da humanidade, que é uma transformação que vai se operando sutilmente de dentro para fora, dos corações, pela renovação das gerações, os movimentos de partidas e chegadas dos espíritos, as emigrações e imigrações de espíritos, as transmigrações. Então vai se operando uma transformação de forma mais sutil e sem grande estardalhaço.
Por que nós temos uma impressão de que tem havido mais terremotos, mais erupções vulcânicas? A impressão que nós temos que tem havido uma aceleração, pode até ter havido alguma aceleração, efetivamente, mas um fator importante, um componente importante para que tenhamos uma noção de que há uma aceleração nesses movimentos, é que a população do globo aumentou. E nós ocupamos praticamente todos os rincões do planeta. Então há testemunhas oculares em maior quantidade de fenômenos que sempre ocorreram, mas que não eram vistos. Não eram percebidos. E a mídia, a internet divulga com uma grande aceleração. Aí nós podemos falar até da Saraiva, porque aqui o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve Saraiva. A Saraiva é uma chuva de pedras. E no caso aqui está dizendo Saraiva e fogo misturado com sangue. Então nós podemos fazer uma alusão tanto à Saraiva de granizo, por exemplo, pedras de gelo, quanto à Saraiva de uma erupção vulcânica, quanto com a Saraiva de um movimento infeliz de guerras que despejam bombas sobre populações pacíficas. Não é uma Saraiva? Então, como a mídia, inclusive, projeta para dentro dos lares de forma muito veemente, seja pela televisão, pela internet, então olha aí o símbolo da Saraiva de forma extraordinária para nós. Então, uma Saraiva que ocorre fisicamente, pelos movimentos da natureza. Não é o nosso objetivo aqui identificar fenômenos da natureza como sendo ingredientes catastróficos ou apocalípticos. Porque esses movimentos da natureza ocorrem em função de uma necessidade de transformação interior de cada um de nós, que vai ser abalado, cada um de nós vai ser abalado por esses acontecimentos, de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, movimentos que derrubam por terra as casas, as residências, as construções, podem ser um aviso, uma trombeta nos avisando do nosso apego egoístico a bens materiais. Nos propondo, por outro lado, nos propondo uma reconstrução em novas bases, uma reedificação em novas bases. Então, o nosso papel de espíritos que buscam se engajar de forma mais conscientizada no processo de regeneração da humanidade é extrair o ensinamento proposto pelos acontecimentos. Então, a derrubada dos nossos valores internos pela derrubada das nossas construções exteriores propõe-nos uma revisão de valores, até quanto ao apego. Porque quanto mais o espírito se apega aos bens deste mundo, menos ele compreende o seu papel como espírito em trânsito na Terra, que é uma questão estudada no Livro dos Espíritos, na questão 895. O apego demasiado aos bens terrenos nos impedem de ver com clareza qual é o nosso destino aqui na Terra. Dificulta o entendimento do nosso destino espiritual. Certo? Diga lá, minha amiga Denise. Certo. Eu gostaria de agradecer a audiência dos nossos amigos do chat, do Facebook. Obrigada por estarem sempre conosco.
O Gino falou, deu exemplo de diversos tipos de trombeta. Então, tem uma pergunta aqui do Arnaldo de Santa Rita do Sapucaí, Gino, que eu gostaria que você pudesse fazer suas considerações. Abraços, Arnaldo. O Espírito de Verdade diz que são chegados os tempos e a doutrina espírita vem colocar as coisas no devido lugar. Então, a trombeta, Jesus, já vem nos alertando há mais de 2000 anos. A doutrina espírita é a trombeta de grande transformação moral do planeta? O Arnaldo, nós temos estudado aqui na FEAC, mais recentemente, sobre heteronomia e autonomia. Uhum. Eu acho que essa questão de... Só para exemplificar, heteronomia é quando tem uma subserviência, uma submissão às leis, né? A pessoa precisa da lei, ela precisa da lei para dizer o que é que ela tem que fazer, o que é que ela não tem que fazer. Uhum. A autonomia é quando você não tem mais necessidade das leis e você toma consciência do dever, do seu dever para com o próximo. Eu penso que essa fase de trombeta é muito mais vinculada à questão da heteronomia. Em nossa trajetória de evolução, a gente pode traçar um paralelo com o Piaget, com o que Jean Piaget fala a respeito da evolução do ser humano. Ele fala que a criança, até os 4, 5 anos, ela está no estado de pré-moral, de o que ele chama de anomia. Depois desse período, ela começa a identificar o que pode ser feito. O pai tem que falar o que pode, o que não pode, né? Isso faz parte do aprendizado. A criança ela não pode passar da fase pré-moral, que Piaget chamava, para a autonomia direto, né? Então, essa questão de interação com as normas estabelecidas é importante. Aí, depois, com a proximidade da idade adulta, ela vai tomando consciência, né, das consequências dos atos, vai ficando cada vez menos inconsequente, e a própria vivência faz com que ela veja o que é bom e o que não é, mas sempre com relação ao próximo. Sim. Porque a criança, por definição, ela é egocêntrica. Uhum. E aí a gente pode fazer um paralelo, não é só a criança. Né? Sim, sim. Os adultos, os crescidos, não é só os baixinhos, não, os crescidinhos também têm essa visão que o mundo foi feito em função dela, que ela é uma privilegiada no mundo, né? E o que a gente vê é que exatamente isso não acontece, né? Sim. Deus é um Deus de amor, ele não tem privilégios, não trata todos realmente, tem o mesmo cuidado para com todos. Sim. E querem que todos façam com que todos evoluam. Sim. E todos vão evoluir. Quando a gente fala em doutrina espírita, é algo muito abrangente, porque é todo mundo. Não é alguns, não são eleitos. São todos que vão caminhar para a evolução. Logicamente, sim, isso, né, na esteira do tempo, uns vão tomar um caminho mais reto, mais em linha reta, outros um caminho mais cheio de curvas, né? Então, eu acho que essa questão do trombeta está muito mais ligada a essa questão da heteronomia. Sim. E a partir do momento que a gente vai criando autonomia, realmente não há necessidade mais disso, porque já está aqui dentro. Não precisa ter nenhuma luz vermelha, né? Nós já estamos... Que é o objetivo da evolução. Que é o objetivo da evolução, é a autonomia. Nós não temos que estar subserviente às leis. Nós temos que estar subserviente à nossa consciência. Por isso que nós dissemos que Allan Kardec não veio fundar na Terra mais uma religião.
estão ao gosto dos elementos que gostam de exercer uma dominação. E o que você acabou de dizer está explicitado na resposta que os espíritos deram para Allan Kardec, a questão 918. Por que disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. O elemento que é mantido no sistema da heteronomia, ele não compreende antecipadamente a destinação espiritual porque ele vive na subserviência ou na submissão. Tem que olhar o manual. E o objetivo da evolução é a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Então, por exemplo, o egoísmo é um aspecto da verdade que precisamos compreender. Porque a manutenção das nossas ações nos planos do egoísmo vai operar o desvio, que é o apego excessivo aos bens materiais, e esse apego vai nos impedir de entender qual é a nossa destinação na Terra. Então nós vemos que existe todo um sistema heterônomo, não só religioso, mas também materialista, de subjugação e dominação das consciências, para manter um certo estado de coisas. O que vale para um lado, vale para o outro. O próprio sistema materialista também exerce uma dominação heterônoma, impondo. Existe até um termo aí que acho que as mulheres conhecem muito bem, que é a ditadura da beleza, para simbolizar o que nós estamos falando aqui. Existe uma ditadura do consumo, da beleza. Então, o sistema materialista de um lado e o sistema religioso do outro, tradicional. E no meio, o Evangelho, a doutrina espírita, propondo-nos a visão clara das coisas. Porque se na questão 895 nós vamos nos deparar com os indícios da inferioridade moral, que é o apego ao interesse, às paixões e, consequentemente, uma falta de compreensão do nosso destino na Terra, pelo apego às coisas materiais. Por outro lado, na questão 918, nós já temos o oposto, que são os indícios da elevação moral, que na prática, porque o nosso objetivo aqui é todo prático, na prática é expressar a lei de Deus por todos os atos, pensamentos, emoções da nossa vida corporal. E é o que está bem expresso aqui na questão 918. Diga lá, Deni, a minha amiga Regina quer trazer um comentário. Eu queria fazer uma pergunta. O conhece-te a ti mesmo, no caso, seria a libertação, que a gente se conhecendo, a gente sabe das nossas limitações. E você se liberta das limitações. Quais são as limitações? Os condicionamentos, dos quais temos que nos libertar. Os condicionamentos do egoísmo, os condicionamentos do orgulho, que nos impõem pelo plano sutil, interior, uma série de ações no mundo para atendermos o orgulho e o egoísmo. Então existe uma escravização. Aí nós não estamos falando de nada extraordinário aqui, não. Estamos falando dos ensinamentos espíritas, escravização às paixões, escravização às emoções. Conhecereis a verdade vos libertará. Então o que Jesus está nos dizendo? Nós vamos nos libertar de nós mesmos, das nossas amarras interiores, dos condicionamentos. Ô, Júlio, só para completar o que a Regina está falando, essa tomada de consciência, né, ela é libertadora, né? A liberdade está nisso, né? A gente pode fazer analogia com
com esse texto, né? Sim. Conhecereis a verdade Sim. O que é a verdade? A verdade é a consciência de cada um. Agora, o nosso processo de tomada de consciência, às vezes ele precisa de umas trombetas mesmo. Sim, os abalos. Umas trombetadas, né? Os abalos. Por exemplo, só fazendo... São esses abalos exteriores que acontecem, né? Só para exemplificar. E às vezes as pessoas acham que a trombeta é uma punição, não é. É um recurso didático para essa tomada de consciência. Sim. Só exemplificando. Agora não que está chovendo muito, né? Hoje está chovendo bastante, mas há uns 2 anos, até 2 anos atrás, a gente estava passando muita dificuldade com essa questão da falta de água, né? Dos reservatórios, a chuva diminuiu. E o que foi feito nesse período? Foram feitas leis. É multa para quem estiver lavando o passeio. Mas se não tivesse havido a escassez, essa tomada de consciência não aconteceria. Se você faz a lei e não tem a tomada da consciência, fica na lei. Aqui no Brasil a gente vê muito isso. Lei Sim. que pega e lei que não pega. Por que não pega? Porque não teve a tomada de consciência. É porque elas não sensibilizaram os desejos da criatura. As pessoas não internalizaram, elas não sabem por quê. Agora, quer dizer que está todo mundo economizando água? Não, mas um passo foi dado nesse trajeto de tomada de consciência. Sim. Então, a escassez de água, né, esses desafios que se impõem, às vezes coletivos, às vezes individuais, eles são recursos didáticos, trombetinhas, para a gente poder internalizar, ver, porque aí o que vai acontecer? Não vai precisar de mais lei. A partir de todo mundo tomar consciência que está desperdiçando água, né? Que você pode utilizar menos água para o seu consumo diário, fazer ações de reuso de água, que isso quase ninguém faz, aproveitar a água da chuva, não precisa de lei. As pessoas tomaram consciência e elas sabem, e aí vem a questão do próximo também. Toma consciência daquele efeito, não com relação somente a ele, mas com relação ao próximo. Isso, né? Porque o importante é a nossa transformação moral individual, que é o mecanismo importante, é o trabalho a ser feito. E a minha transformação individual moral, a Denise quer falar aqui ainda, né, Denise? Ela é importante porque eu só me transformo moralmente de forma efetiva, de acordo com o Evangelho, no contato social com o próximo, sublimando as relações com o próximo. Não existe um outro meio. Então, aí que nós encontramos, pela troca, sensibilização de exemplos, vai havendo uma movimentação, uma comunicação, uma troca, e a verdade vai se multiplicando. O ideal vai se multiplicando, vai sendo, vamos dizer assim, vai sendo passado de boca em boca, por uma comunicação extraordinária por meio dos exemplos. Diga lá, Denise. Não, o Arnaldo ele fez um comentário aqui anteriormente em sintonia disso que vocês estão com vocês aí, que vocês disseram, né? Emmanuel nos lembra que alguns despertam com o canto dos pássaros, outros nem com dinamite. Exatamente. E a esse respeito, nós estamos falando aqui das rajadas, saraiva, né? Uma certa chuva, a saraiva de fogo e de pedras. Tem um pensamento de Emmanuel também interessante. Eu vou ler para os irmãos aqui, para nós encaminharmos aqui para um outro aspecto. Perante as rajadas do livro Justiça Divina, introdução, ante Allan Kardec. Perante as rajadas do materialismo a encapelarem o oceano da experiência terrestre, a obra kardeciana assemelha-se incontestavelmente à embarcação providencial que cingre as águas revoltas com segurança. Então nós estamos no mar, o mar está encapelado pelas rajadas do materialismo de um lado, pelas rajadas da religião materialista do outro, que também adotou o sistema. E o que eu estou falando aqui não é nenhuma
nenhum pensamento meu, mas é de Allan Kardec, do livro A Gênese, por exemplo. Kardec vai dizer o seguinte: infelizmente, é o capítulo 1 de A Gênese, no item 8. Infelizmente, as religiões têm sido, em todos os tempos, instrumentos de dominação. O papel de profeta provoca as ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio dessa denominação, exploram a credulidade em proveito do próprio orgulho, da própria cupidez ou da preguiça, achando mais cômodo viver à custa dos enganados. A religião cristã não tem podido evitar esses parasitas. Então, são palavras fortes de Allan Kardec, mas são palavras oportunas para nós entendermos que o nosso trabalho no Espiritismo não é nesse viés. Então, nós temos, de um lado, as rajadas do materialismo, como as saraivas aqui, do apontamento do versículo 7, e as rajadas das religiões heterônomas, propondo uma dominação. E o Espiritismo é uma nau providencial, uma embarcação providencial, como aquela embarcação simbolizada pelo trabalho de Noé. A ideia é a mesma. Emmanuel está nos falando aqui de uma simbologia extraordinária da arca. Então é a mesma movimentação no tempo. Lá atrás, simbolizada na arca de Noé. Nós não vamos entrar aqui nesse departamento. E hoje a arca é uma arca mais extraordinária, e a arca que a doutrina espírita proporciona, uma embarcação providencial para singrar, navegar as águas revoltas com segurança. Porque nós vamos tomar rajadas do materialismo de um lado e as rajadas da religião do outro, por exemplo, que vão fazer afirmações do tipo: a doutrina espírita é uma doutrina demoníaca. Só para ficarmos nesse aspecto do símbolo da rajada. E que abalam muitos de nós ainda, às vezes neófitos, novatos da doutrina espírita, e nós queremos entrar naquela disputa verbal com os irmãos que nos abordam dessa forma. Nós não temos que entrar nesse tipo de disputa. A nossa posição aí perante essas rajadas, dessas trombetas complexas de um lado e de outro, é aquela de Jesus perante Pilatos. Quando interrogado por Pilatos sobre o que era verdade, Jesus se silencia. Então nós vamos silenciar. E esses irmãos, tanto os irmãos materialistas de um lado, quanto os religiosos de outro, perante os quais nós vamos ter sempre um profundo respeito, amor, consideração e compaixão, vai ser a da mensagem silenciosa da vibração fraterna e do exemplo. Porque nós precisamos identificar os profetas, os messias verdadeiros, pelos exemplos que eles dão, principalmente, menos do que pelas palavras, para não incorrermos os mesmos riscos. Porque nós hoje temos irmãos completamente materialistas, dando exemplos de amor à natureza, de amor à sociedade, de uma forma extraordinária. E vemos o contrário. Então, o nosso trabalho aqui, aí Emmanuel continua. Por fora, grandes instituições que pareciam venerando os navios estalam nos alicerces. Enquanto esperanças humanas de todos os climas, lembrando barcos de todas as procedências, se entrechocam na fúria dos elementos, multiplicando as aflições e os gritos dos náufragos que bracejam nas trevas. Então, os entrechoques na fúria dos elementos são o desespero, a revolta, a inconformação, a invigilância, os suicídios, por exemplo, simbolizam esses entrechoques perante as fúrias dos elementos.
nós então não podemos entrar na fúria dos elementos. O nosso trabalho aí é o da verdade consoladora, que nos consola pela fé pacífica, serena, tranquila e segura. Mas esse estado de espírito só é alcançado pela vivência. Nós começamos a tomar posse dessa serenidade e vamos nos transformando, cada um de nós, numa embarcação que vá navegar com tranquilidade, a partir do momento em que vamos operar a vivência. Porque nós então saímos dessa sintonia complexa e vamos operando a vivência cristã, que é o objetivo da filosofia espírita, que nos propõe a autonomia de ação no mundo consciente, desatrelada de submissão a lideranças que queiram impor pontos de vista. O nosso trabalho aqui é todo focado no estudo da doutrina espírita. Nós aqui estamos propondo uma leitura do Apocalipse com base nos fundamentos espíritas e nos fundamentos das obras espíritas reconhecidamente de cunho superior por médiuns dignos que viveram e vivem a doutrina espírita e o Evangelho hoje. Como o Chico Xavier, por exemplo. O Arnaldo lembrou aqui bem de Emmanuel. Então, Emmanuel é um parâmetro para nós. Então, trabalhando os conteúdos de Emmanuel, vivenciando e estudando, nós vamos compreendendo a sua veracidade extraordinária à medida da vivência, da compreensão pela vivência. Então, a doutrina espírita, então, é uma filosofia que tem consequências religiosas. Então, Allan Kardec trabalha no livro A Gênese sobre o caráter da revelação espírita. É um capítulo extraordinário, primeiro capítulo de A Gênese, e nós vamos convidar os irmãos aqui a estudarem a Gênese com base na 4ª edição. A 4ª edição de A Gênese, que é notoriamente de Allan Kardec, que é uma reimpressão da primeira edição, ela retrata o pensamento puro de Allan Kardec, o que é de fundamental importância para nós estudarmos. Nós estamos utilizando aqui de uma edição da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, num trabalho de reedição da 4ª edição de Allan Kardec, tendo como base a tradução do Carlos de Brito Embaçaí, que foi revisada pelo Paulo Henrique Figueiredo, por exemplo, outros irmãos aqui, uma série de irmãos que não vamos citar para não tomarmos aqui o nosso tempo. Mas então nós convidamos os irmãos a, se possível, adquirirem essa edição. Porque o pensamento aqui de Allan Kardec está puro, sem distorções, de forma inequívoca. Então é fundamental para nós estudarmos o pensamento do codificador. Porque o codificador é um membro da equipe do Espírito de Verdade reencarnado. Repetimos. E o seu guia, o guia de Allan Kardec, era o Espírito de Verdade. Vocês sabem quem é o Espírito de Verdade? Sabem? É Jesus Cristo. Então Allan Kardec tinha Jesus Cristo como guia em pessoa. Não é pouca coisa para nós, não. Muita coisa. Então vamos reverenciar quem de direito. Mais alguma? A Denise me olhou aqui. Quando a Denise olha, você sabe, né? Quando a mulher olha pra gente, a gente tem que obedecer. Não é isso que a gente aprende, né? Ai, ai. Não é, Gino? A mulher olhou, você obedece. Ai, logo. Pois é, o assunto tá instigante, o pessoal tá... Senão a gente, como a gente diz aqui em Minas, senão o caldo entorna. Tem uma pergunta do Antônio José, de Buriti Alegre. Essa pergunta veio através da Rádio Brasil Espírita.
É um ouvinte da rádio fez essa pergunta, eles estão pedindo para a gente passar aqui para vocês. Gostaria de perguntar o seguinte: por que a Bíblia, no caso do Apocalipse, usa sempre símbolos? Acho que se fosse escrito com frases que pudéssemos entender a evolução planetária, seria um pouquinho melhor. Então, ele gostaria de saber a opinião de vocês. É Arnaldo, né? Não, essa pergunta é do Antônio José, de Buriti Alegre. É um amigo que acompanha a Rádio Brasil Espírita. Grande abraço para o Antônio. Essa é uma pergunta interessante. Mas naquele tempo não havia linguagem suficiente para expressar. Por exemplo, vamos buscar aqui a simbologia do gafanhoto. O gafanhoto nós vamos estudar mais à frente. Os gafanhotos que voam. Naquela época havia aviões, aeronaves. Como que o João iria traduzir para a letra a visão de aviões? Porque Jesus mostrou todo o quadro, segundo Emmanuel, a partir daquele século até os dias atuais. Como é que João iria falar de aviões? Tanques de guerra. Bombas que caíam do céu. Naquele tempo não existia isso. Existia a Saraiva. Então a Saraiva que nós referenciamos aqui, também ela é referenciada em Gênesis 9, 22, por ocasião do Êxodo. Então é uma linguagem apropriada com o tempo, que hoje a doutrina espírita permite decodificar. Mas o importante aqui não é a identificação dos quadros exteriores, porque os quadros exteriores, os acontecimentos exteriores, eles são decorrência natural e lógica do que vigora no interior de cada um de nós, porque aprendemos com André Luiz que o estado de espírito se exterioriza. Então toda a civilização, todas as suas edificações, todas as suas construções, todas as suas invenções e os usos que fazemos dessas invenções representam exteriorizações do que vigora na intimidade. Então, para que deixe de haver complicações exteriorizadas, é preciso alterar o plano interior. Então, o nosso trabalho, estudando Apocalipse aqui, é a mesma proposta da doutrina espírita, da renovação moral interior. Para que haja novo padrão de coisas a serem edificadas no mundo a partir da renovação. Por isso que a renovação do mundo, a transformação de um mundo de expiações e provas em um mundo de regeneração, é um trabalho demorado. Porque ela necessita da renovação dos corações. A renovação da sociedade. Se nós estudarmos com atenção essas duas questões que nós propusemos aqui, 895, por quais os indícios da inferioridade moral? Allan Kardec perguntou isso lá, os espíritos responderam. 918, quais os indícios da elevação dos espíritos? São dois paralelos importantes. E tem uma terceira, que é onde o nosso interior deságua aqui na sociedade, que é a questão 793. Kardec perguntou, por quais indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Então eu estou convidando aos irmãos a estudarem as três. Porque a civilização reflete os estados de espírito. As três questões são importantes. Porque elas formam um triângulo extraordinário. A didática extraordinária de Allan Kardec nos chama a atenção para esse detalhe. Por quais os indícios da inferioridade moral, quais os indícios da elevação dos espíritos e por quais indícios se pode reconhecer uma civilização completa. Então, quando falamos de Saraiva, no plano exterior, são indícios. Mas tem as saraivas do plano interior que se projetam sobre
as pessoas que são as saraivas mentais, as rajadas mentais, as rajadas de ações, as rajadas de desejos, de emoções que nós projetamos sobre a mentalidade. Então, o nosso trabalho aqui não é o trabalho de impor para o próximo uma transformação moral heterônoma, porque senão nós estaríamos repetindo o erro das religiões. O nosso trabalho é um convite individual a cada um de nós para operarmos a transformação moral. Para que o mundo se renove a partir de mim, da Denise, da Regina, da Cláudia, do Gito. A partir de nós o mundo se transforme. Que nós sejamos proponentes de novas coisas. Pela ação natural, espontânea, serena, sem violência, como Jesus o fez aqui na Terra. Por isso que ele é modelo e guia. Sem violentar consciências. Então Jesus vai dizer assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ele não disse, vocês têm que me amar. Não, é se me amardes. Então, nós aqui estamos propondo a nós espíritos aqui nos afeiçoarmos a Allan Kardec. É uma proposta, um convite. Porque, como dizia um grande amigo nosso, Arnaldo Rocha, o senhor Allan Kardec é um ilustre desconhecido do movimento espírita. Em profundidade. Diga lá, Gino. O Gino está dando para falar aqui, deixa eu passar a palavra para o Gino. Eu queria só complementar a questão levantada pelo Antônio. É muito a propósito essa questão, quando a gente está falando de heteronomia e autonomia, né? E o tema do estudo são as grandes transformações. Já foi dito aqui que as transformações elas se dão de dentro para fora. E as linguagens figurativas, principalmente no Evangelho, no Novo Testamento, é exatamente para isso, porque nós é que temos que formar essa verdade internamente. Nós que temos que descobrir o que está por trás. Ninguém tem que dizer para nós o que é certo, o que é... Se quer saber se alguma coisa é certa ou errada, pergunta para mim, isso não existe. Porque tem auxílio que você está dizendo, Pedro vai dizer na epístola dele, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Pois é. Porque tudo que nós lemos na Bíblia são profecias para o espírito que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? Dependendo vamos dizer assim, da tendência da pessoa que está lendo aquela parábola, se ela tem uma tendência mais heterônoma, sim, ou menos autônoma, ela vai discordar do pai quando o filho pródigo volta. Sim. E o pai, com uma sabedoria, a parábola é belíssima, né? O pai usa de princípios heterônomos. Quando o filho quer ir embora, tudo bem, vou vender metade, a lei sim, fala que é isso, te dou metade. E acolhe o filho quando ele volta, mas realmente transformado de maneira... E nos dois movimentos aí temos o amor em ação, né? O pai, quando ele abre mão do seu egoísmo, atendendo ao desejo do filho, porque é o símbolo da atuação de Deus, nos permite agir. Nós temos livre-arbítrio. Só que chega um determinado momento no plano do ciclo de evolução, em que o filho ele vai ser chamado para ir para uma outra escola se ele continuar insistindo na rebeldia. E ele precisava, o processo de tomada de consciência, né, de senso de dever, ele precisava dessa trajetória. Própria. Ele precisava disso. Própria. E voltar, e aí ele adquiriu essa autonomia, ele sabe, ele internalizou o que é
como que ele tem que agir, como que ele tem que... Né? Porque ele aprendeu na prática o que nós aprendemos nesses trabalhos do Paulo Figueiredo, que o Beto tem replicado aqui com grande competência. Dos trabalhos do livro do Paul Janet, é muito citado pelo Paulo Figueiredo no livro A Revolução Espírita, e pelo Carlos Alberto, que replica, só que dizia que a virtude é a ciência do bem e o vício a sua ignorância. Então o pai tem a ciência do bem, mas o filho ainda não tem. Então o filho partiu para adquirir a ciência do bem, porque o filho foi atender os seus caprichos, o seu egoísmo, o seu orgulho, sua paixão, e ele descobriu que esse caminho o levou para o sofrimento. Então ele retorna. Então ele adquiriu a ciência do bem e do mal. Ele adquiriu a ciência do bem e do mal. Não existe uma árvore da ciência do bem e do mal? Então ele adquiriu a ciência do bem e do mal. Mas isso é no plano interior. Diga lá, minha amiga Cláudia. Não, eu estou só uma pega aqui, a propósito ainda da pergunta do Antônio, das colocações que você fez, que o Gino fez, e lembrando de uma anotação anterior que eu tenho aqui nos estudos, que diz, quando ele coloca, porque não falou de uma forma clara, de uma forma mais direta, né? E você veio com a questão do gafanhoto, o avião tem uma interpretação, né, que não tinha conhecimento na época. E aí, lembrando aqui uma fala de que Jesus é o Senhor dos tempos. Nas colocações trazidas por ocasião das Escrituras, ele tinha o sentido, a vivência do passado, do presente e do futuro. Sim. Né? E do passado, antes de Abraão ser, eu era, né? Eu sou. Uhum. Então, ele tem essas três... Domínio pleno. O domínio pleno. Então, nessas colocações, existe um domínio pleno. Isso. Que nós, até então, não tínhamos. Né? Não temos. Exatamente. E como o Gino colocou, e o Beto vem colocando também, você, Júlio, até a própria doutrina espírita... Vamos colocar, você tem 30 anos de espiritismo, eu tenho 20 anos, e por aí vai, né? E é necessário hoje, diante dos conhecimentos e dos avanços, até as propostas dessa nova visão de heteronomia, autonomia, uma releitura dos ensinamentos do Evangelho, né? Sim. Quando você coloca falsos cristos e falsos profetas, você tinha numa interpretação que hoje você já tem outra, né? Eu trago para mim o falso Cristo, eu posso ser um falso Cristo. E a gente sempre percebeu assim, não, falso Cristo é aquele que quer deturpar. Não, sou eu. Então, as releituras que você faz, ela vai acontecendo à medida que você vai avançando na verdade que liberta, no estudo, no conhecimento, né? Então, é muito interessante essa compreensão do todo, né? E dos avanços que vão acontecendo, novos elementos, os outros anjos que vão vindo para trazer a luz, que não tínhamos antes. É muito bacana. Nós podemos dizer que nós internamente, cada um de nós, temos... três anjos simbolizados primeiro pela a proposta que nos sensibiliza, o segundo anjo é o da formação, nós vamos partir para a formação da proposta do plano interior, e o terceiro é o da transformação e da operação, é quando nós vamos refletir o pensamento divino pela operação, que é o propósito. Então, aí nós vamos entrar na autonomia plena. Então, como o Gino muito bem disse aqui coloca na esclarecimento que ele prestou aqui ao companheiro, então o elemento, ele não precisa de lei mais, porque ele é a lei em ação. Então, não precisa de lei exterior, ele não precisa de placa avisando, não pise na grama, porque ele sabe que se ele pisar naquela grama, ele vai estragar aquele trabalho que foi feito, não vai jogar lixo. Agora, esse é um trabalho de dentro para fora. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de reeducação dos valores morais, mas a reeducação dos valores morais passa pela revisão
dos valores filosóficos que nós abraçamos, porque é daí que parte tudo. Parte toda a construção. Primeiro é formar uma nova mentalidade. Mentalidade espírita cristã, para que no mundo haja uma renovação. Porque a consequência vai ser a renovação da sociedade, a transformação das instituições de uma forma serena, pelo que nós vamos realizando no mundo. Então esse aspecto da revelação espírita é importante porque a doutrina espírita, ela tem um caráter, ela é uma revelação. Allan Kardec vai dizer assim, no item 3 de A Gênese: o caráter essencial de toda a revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é fazer conhecer um fato. Se algo é falso, não é um fato. E, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser uma revelação. E no caso de ter sido atribuída a Deus, considerando que Deus não mente nem se engana, não pode emanar dele, de modo que deve ser considerada produto de uma concepção humana. Então, a revelação, revelar a verdade é dar conhecimento de um fato. Por isso que Allan Kardec depois vai dizer: contra fatos não há argumentos. Então, contra o fato da nossa transformação moral, não há argumentos que vá abalar a nossa estrutura interna. Por que muitos de nós, às vezes, se deixa abalar pela dúvida que alguém lança em nossa direção? É porque nós ainda estamos operando ainda a transformação moral como deveríamos. Aí a dúvida, a rajada de um materialismo pessoal, de uma filosofia complexa, vai abalar a nossa estrutura, porque nós ainda não estamos operando na linha da vivência. Porque quando nós entramos na operação da vivência, vamos entender o que Sócrates quis dizer com a ciência do bem. Então, qualquer proposta que visa abalar a nossa fé, ela não vai promover abalo, porque nós estamos operando. Então, o ponto central do nosso trabalho é a operação. E é por isso que nós vamos ser chamados, no capítulo 20 de Mateus, 21 a 16, de os trabalhadores da última hora. A última hora para a nossa transformação moral, vamos colocar assim. O último momento, porque nesta presente encarnação, nós estamos aqui trabalhando sob a égide da doutrina espírita e do Evangelho, mas algum de nós aqui pode, em sã consciência, dizer que estará na Terra na próxima encarnação? Pode afirmar categoricamente? Nós não podemos. Se Jesus era o Senhor do tempo, como lembrou muito bem aqui a Cláudia, nós não somos senhores do tempo, não. Nós somos senhores das nossas realizações. Então nós temos que sermos conhecedores do que estamos produzindo, do que estamos edificando, para podermos projetar no futuro uma nova encarnação na Terra, mas a partir do que estamos realizando. Nós temos trabalhado de conformidade com o que nos é proposto pelo capítulo 20. Tanto é curioso que no Evangelho segundo o Espiritismo, o título é Os Trabalhadores da Última Hora, é o capítulo 20. E a parábola dos últimos serão os primeiros, também é o capítulo 20 de Mateus, curiosamente. Então Allan Kardec ali vai realizar todo, apropriando-se de mensagens que foram trazidas pelos Espíritos, daquele trabalho extraordinário que ele realizou, de coordenar, ou de realizar um trabalho de
peneira, vamos colocar assim numa linguagem bem peculiar, com base no ensino universal dos espíritos, no ensino universal generalizado, que foi distribuído por diversos médiuns, que Allan Kardec, então, coordenou, e percebeu que por trás desses trabalhos de diversos médiuns havia uma unidade de ensinamentos. Ele percebeu, então, um grande movimento que se operava naqueles tempos, pela generalização de um determinado teor de ensinamentos, e com base nisso, então, ele codificou a doutrina espírita, que é um ensino universal, generalizado, dos espíritos superiores que dirigem a humanidade. Então, para nós irmos entendendo gradativamente qual é a intenção dos espíritos superiores, é preciso que nós mesmos nos tornemos gradativamente espíritos superiores, operando na linha do amor, da caridade, do amor ao próximo, movimentando, dinamizando o amor na sociedade, que é o trabalho principal do trabalhador da última hora, que é um trabalho importante que nós vamos realizar aqui na Terra, de entrar na linha, dessa linha que vem sendo dinamizada na Terra por Jesus desde os primórdios. Porque Jesus foi enviando os reveladores de conformidade com as mentalidades e de conformidade com o desenvolvimento intelecto-moral. Então Moisés precisou falar utilizando-se de uma certa linguagem de assuntos que eram estudados lá nos templos egípcios, que Moisés revelou para a humanidade, mas ele precisou de revelar com uma linguagem apropriada àqueles tempos. Do mesmo modo, Jesus, que não pôde falar de uma forma mais clara, Jesus falava por parábolas porque não podia falar de uma forma mais clara naqueles tempos. E ele falava de forma mais aberta com os apóstolos, mas também tendo que observar a limitação da linguagem. E, por volta de, vamos colocar aí, 70 anos após a sua partida, quando ele convoca, arrebata mediunicamente João para lhe revelar os quadros prodigiosos do futuro, ele precisa também se ater à linguagem. Existe uma limitação de linguagem. Já foi falado aqui, mas nós vamos repetir. Não é possível abrir determinados panoramas. Falar, por exemplo, da internet naqueles tempos, da televisão naqueles tempos, que são coisas que estão ali simbolizadas no Apocalipse, que nós vamos estudar devagar. Não tinha como ele falar naqueles tempos, porque Emmanuel enfatiza, foi mostrado para João todos os quadros que se desenrolariam no tempo, do tempo de João até os tempos atuais. Quantas coisas foram sendo inventadas e desenvolvidas, trazidas para a Terra pelos espíritos geniais, reveladores do campo da ciência, que não havia na época de João. Como que ele iria decodificar? Então nós temos que estar atentos a essa dinâmica didática. Ao tempo de Allan Kardec foi possível abrir-se o panorama com maior clareza, que não foi possível no tempo de Jesus. Mas qual que é o papel do Consolador, que é do Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus? Qual que é o papel? Nos lembrar de tudo quanto Jesus nos dissera. Está lá no Evangelho de João. Allan Kardec, muito judiciosamente,
afirma que o Espiritismo é o Consolador prometido, que vem cumprir as promessas de Jesus feitas naquele tempo. Então nós vamos estudar o Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16, para entendermos o que Jesus programava para o Consolador prometido. Primeiro, nos lembrar de tudo quanto ele nos dissera. Segundo, acrescentar o que ele não pôde dizer naquele tempo. Nos lembrar de tudo quanto nos fora dito, porque os Espíritos vão ressaltar que houve uma distorção, que no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana, os erros nele enraizados. Então houve uma distorção. Primeiro ponto, nos lembrar de tudo quanto ele nos dissera, que é o papel do Espiritismo hoje, que faz de forma excelente. E acrescentar o que ele próprio, o que ele não pôde dizer. Então, quando Jesus afirma para nós que o Consolador iria acrescentar o que ele não pôde dizer, aí está o segredo dele não poder ter dito com mais clareza, inclusive sobre o Apocalipse, que não podia dizer naquele tempo. Mas o trabalho do Espiritismo é o do Consolador prometido, que consola de dentro para fora. Como? Operando a libertação das consciências, que é o trabalho da autonomia individual de cada um. Cada um é senhor de si, cada um tem o seu livre-arbítrio para operar em consonância com a proposta espírita cristã ou não. O papel do Espiritismo não é o de dominação das consciências, e nem de dominação das massas, mas é o papel de nos libertar para que nós possamos aderir com amor, em espírito e verdade, ao que os espíritos superiores nos propõem, a verdade que nos é revelada, e descobrir que é verdade pela nossa transformação moral, pela nossa operação interior, dos paradigmas novos que o Espiritismo traz. Então penso que nós podemos encerrar, Denise. Queremos agradecer aqui aos irmãos que nos honraram com a sua presença, os irmãos que nos ajudaram, aos companheiros nos seus lares que nos enviaram suas vibrações de amor, de bondade, aos companheiros como o Antônio, o Arnaldo, que contribuíram, enriqueceram nossos apontamentos hoje. Que Jesus permita que estejamos de volta na semana que vem e que na semana que vem nós possamos dar continuidade ao que iniciamos aqui, sempre nessa busca de elaborar em conjunto uma edificação, uma embarcação que vai recolhendo não só aqueles que querem entrar de forma consciente na embarcação, mas aqueles, porventuras, que estejam naufragados nas intempéries e que vão encontrar uma porta aberta nessa embarcação chamada Espiritismo. Que Jesus nos favoreça para que estarmos de volta semana que vem. Que assim seja, nós agradecemos pelo belíssimo estudo, pessoal do chat.